Hoje é dia 16, quarta-feira, e esse é o nosso chá da tarde. O café tá caro e o nosso terceiro editorial do dia é com chá, com política. Vamos entender um pouquinho mais o que está acontecendo, porque eu sinto um cheiro de manipulação no ar, manipulação da opinião pública. Olha só essa matéria, do Vinícius Carrion, que republicou Kim Paim, que republicou o jornal O Globo, e mostra que robôs estão sendo utilizados pelo governo Lula para manipular a opinião pública. Já pensou se fosse o Bolsonaro? Que discurso do ódio e gabinete do ódio que seria? Aí, detalhe. Já se sabe que o governo Lula está gastando milhões e milhões e milhões com a sua comunicação digital. Mas ainda bem que é o Lula. Imaginou se fosse o Bozo? Se fosse o Bozo, era gabinete do ódio. Agora, no governo Lula, é o gabinete da ousadia. Nós vamos falar sobre isso. Agora vamos falar de gente frustrada. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes saiu frustrado de uma reunião que talvez tratasse de um dos temas mais importantes até poucos dias atrás. E depois que surgiu os tarifaços do Trump, ninguém mais lembra da crise do IOF. Mas ela ainda está lá. Ela ainda está prontinha para voltar. E se voltar, o governo Lula não vai sair muito bem nessa, não. E detalhe, o tarifaço do Donald Trump foi favorecendo o Lula. O Lula sentiu isso. E agora, haja dinheiro para eles manipularem a opinião pública. Agora tem um outro ponto interessante que a gente vai discutir. A Marina Silva, lembra da Marina Helena? Toda hora eu erro, é até um pecado contra a Marina Helena, tadinha. A Marina Helena fez duras críticas sobre a decisão do Paulo Gonet de condenar o Bolsonaro. E aí o Mário Sabino, do jornal Metrópolis, falou o seguinte, olha, Bolsonaro ele pode morrer dentro da prisão. E aí é um jornalista que não gosta do Bolsonaro, afirmando que Bolsonaro provavelmente vai morrer na prisão, ao que depender dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí um canal influente, né, da área militar, chama-se Área Militar Oficial, esse perfil, diz que a CIA já estava monitorando o Procurador-Geral da República, que já sabia da condenação ao Bolsonaro. Tanto que o representante dos assuntos comerciais internacionais, né, diplomáticos dos Estados Unidos, soltou uma nota, já reagindo à decisão do Paulo Gonet, algumas horas antes dela se tornar pública. Será que a CIA está monitorando e investigando o Brasil? Sei não, hein? Agora, uma coisa é certa. O Donald Trump impôs tarifa no Brasil. O Brasil e um monte de outros países, mas as do Brasil são uma das mais severas até agora, né? Parece até que ele não gosta do presidente brasileiro. Não é que ele não gosta do Brasil. Ele não gosta do presidente brasileiro. E aí é uma coisa digna de dar inveja em qualquer um que gosta de sair taxando os outros por aí. Tem até um meme, né, de um certo ministro da Fazenda que gosta de taxar todo mundo. Nem vou falar, porque hoje é crime fazer meme, fazer piada, expor opinião. Isso é de direita, tá bom? Bora falar sobre tudo isso, então não esquece de se inscrever no canal, isso é importante, tá? Afinal, aqui o nosso canal trabalha sempre com informações checadas, sempre de jornais de grande circulação, para que a gente possa fazer a nossa análise como um todo aqui para vocês, tá bom? Então inscreva-se no canal, além do que a gente tem uma meta para bater e eu sei que a gente chega a 2 milhões de seguidores, estou confiante nisso, então dá uma ajuda para a gente aí. Outro ponto que a gente precisa discutir é o seguinte, você, né, que acha que o Brasil está se tornando um paradeiro muito louco, já pensou em fazer uma hold, uma offshore para se proteger dentro das regras legais, seguindo o compliance normal das regras, das leis, mas, sabe, não deixar o seu patrimônio adstrito a essa jurisdição maluca chamada República Tupiniquim? Pois é, você pensa numa hold, numa offshore, numa estruturação do seu patrimônio e quer o Sandro como seu mentor sobre patrimônio, né? E eu trabalho com isso há mais de 10 anos, tenho um ótimo conhecimento sobre comércio internacional, sou mestre pela Universidade de Miami. Entre em contato, tá? Tá aqui o link na descrição, direto para holding offshore. Entre em contato e eu teria o maior prazer em estar lhe atendendo, tá bom? Mas bora entender o que está acontecendo, bora entender o que rola na República das Bananas,
Eu sei que você não está aqui pelo fundo roxo, rosa, que está ali. Você está aqui por causa da notícia. Então, vamos para cima. Vem cá. Eu não consigo entender como que um esquerdista vê uma matéria dessa e ainda permanece esquerdista e defendendo o Lula. Vamos fazer uma comparação. O Lula pegou um país superavitário. Já está em déficit comercial, está destruindo o Brasil e pode ser sancionado a qualquer momento pelos Estados Unidos. O Milei pegou um país destruído pelos amiguinhos do Lula. Inclusive, o Lula foi ofender o Milei, indo lá, falando mal do judiciário, atentando contra a soberania do Milei, nas palavras do próprio Lula. Pedindo Cristina livre, né? Os canalhas que destruíram a Argentina. O Milei pegou esse país destruído e olha só. A Argentina aumenta o salário médio e alcança o menor índice de pobreza desde 2018. E agora eu te pergunto, para a esquerda, quem é melhor, Lula ou Milei? O Lula, que aumenta a pobreza, ou o Milei, que diminui a pobreza? Qual dos dois é melhor? Resposta fácil para a esquerda, o Lula é melhor. Afinal, o Lula é o pai dos pobres e quanto mais filhos ele fizer, melhor. Assim ele se mantém no poder para sempre. Afinal, para eles, o discurso tem que ser o seguinte: quanto mais pobres, nós não conseguimos gerar riqueza. Então, quanto mais pobres, mais votos do Bolsa Família nós temos, não é? Então, eles ignoram a questão social que o Milei está fazendo. Aplicando o quê? Regras da direita. Olha isso. A Argentina aumenta o salário médio e alcança o menor índice de pobreza desde 2018. O nível de pobreza argentina atingiu 31,6% no primeiro semestre de 2025. Este é o resultado mais baixo desde 2018, quando a turminha da esquerda saiu lá, né? Olha só, a turminha da esquerda deixou o caos. Quando então o presidente Maurício Macri enfrentava uma série de desafios em razão de uma crise cambial. Os dados são da Universidade Tocuardo de Tella, né? A instituição divulgou os números nesta terça-feira em Buenos Aires. O índice representa, do mesmo modo, o melhor desempenho desde a posse de Javier Milei, em dezembro de 2023. O balanço indica um recuo de 21,3 pontos percentuais com comparação ao pico de pobreza que alcançou 52,9% no primeiro semestre de 2024. Ou seja, o cara conseguiu reduzir, né, um absurdo de 21,3 pontos. E aí, você acha que tem algum esquerdista falando, olha, vamos aplaudir o Milei, parabéns para o Milei, reduziu a pobreza, esse é o discurso que a esquerda sempre teve, de reduzir a pobreza? Você viu algum esquerdista já dando parabéns para o Milei? Não, né? E nem vai ver. Mas você sabe o que você vai ver? Eu garanto para você que você verá muito, mas muito mesmo, né? Isso aqui. O governo gastando o seu dinheiro para te convencer que o que é ruim é bom. Entendeu? Dá uma olhada nesse detalhe aqui. A matéria da Globo, original é a seguinte. O tarifaço de Trump. Perfis com comportamentos de robôs turbinam reação da esquerda no X. Grupos de contas com indícios de automação concentrou ataques a americano e Bolsonaro após o anúncio da medida econômica. Ora. Robôs sendo utilizados para justificar as atitudes da esquerda. Aí veio o Kim Paim e rebateu. O Globo disse, isso aqui é bomba. Robôs para manipular o debate público? Olha só que tamanho dessa bomba. E aí veio o Vinícius Carrion e rebateu o Kim Paim e disse o seguinte, opa, peraí. Seria bomba se fosse em favor da direita. Será que vão chamar isso aí de gabinete de ódio? Não vão não. No máximo, o gabinete da ousadia. Ai, que bonitinho. Cara, eles não têm um mínimo de vergonha na cara, tá? Então, hoje, você que acompanha o noticiário, você sabe muito bem a diferença entre o discurso que a mídia sempre trouxe, gabinete do ódio, Bolsonaro, que não sei o quê, e na hora de provar, não provar porcaria nenhuma. Agora, uma coisa é certa. Em pleno 2025, no governo do amor, isso aqui fica fácil de provar. Lula abriu uma licitação de 98 milhões de reais
para a comunicação digital. Só que tem um detalhe que você talvez não saiba. Antes, a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, iria gastar 200 milhões para fazer a comunicação digital. É contratar influencer, talvez, se a matéria do Globo for verdadeira, contratar robô. Com 200 milhões. Sabe o que o Tribunal de Contas da União disse? Olha, tem cara, tem cheiro, tem jeito de fraude. Então, vamos revogar isso aí, porque tem muita suspeita de fraude nesses 200 milhões. E aí o que acontece? O Lula recua e volta agora com 98 milhões. Ou seja, é o seu dinheiro utilizado para enganar você mesmo. Bom, ainda bem que isso é amor e não ódio. Vamos lá, pessoal. Essa aqui é boa. Adivinha quem saiu frustrado de um assunto que até poucos dias atrás era o assunto mais falado, era o assunto mais polêmico, mas que hoje virou brincadeirinha de criança perto das taxas do Trump. Você lembra? O caso do IOF? Pois é, o caso do IOF foi uma bomba, o impacto gerou uma derrota do Lula gigantesca. O Congresso comprou a briga com o Lula por causa de mais impostos. Então, o que aconteceu? O Lula aumentou o imposto, o Congresso derrubou, e aí o poder moderador, o Supremo Tribunal Federal, chamou e falou: vocês vão dialogar, senta no banquinho do castigo, vão ter que conversar. Ai, 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 ai. Ou seja, não é o papel do judiciário fazer ou realizar uma audiência de conciliação entre Congresso e Executivo. São decisões que estão dentro do escrutínio da conveniência e oportunidade, tá? O que isso quer dizer? É um termo jurídico que eu utilizei. O judiciário, o próprio STF, tem esse entendimento que quando uma decisão pública é tomada com base na conveniência e oportunidade, ou seja, não, é conveniente aumentar os impostos agora? Sim, eu tenho a oportunidade de aumentar os impostos agora, o Brasil aguenta, então eu estou dentro da seara da conveniência e oportunidade. E aí o Congresso, que também é um ser político, olha e fala: mas peraí, o governo Lula aumentou os impostos. Isso é conveniente? É oportuno? Entendo que não. A lei, a Constituição, me dá o papel de fiscalizador do Executivo? Sim. Então, vem cá. Aplicando as minhas atribuições de legislativo, fiscalizando o Executivo, eu, Congresso Nacional, entendo que é conveniente, que tenho a oportunidade agora de revogar a decisão do Lula. E tá tudo certo. É uma decisão política. Aí vem um órgão que tem que tomar todas as suas decisões com base na lei. E vem querer ser um mediador político, que é o ministro Alexandre de Moraes. Caiu na mão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes falou: vamos dar agora, eu vou mandar para o Alexandre de Moraes. E aí foi para a mão do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque já tinha uma ação do PL que estava na mão do Alexandre de Moraes, foi por prevenção para ele. Não tem nada de irregular nem de legal nisso. O irregular que eu vejo como advogado é o judiciário querer realizar uma audiência de mediação sobre um assunto eminentemente político. Resumindo, fecha Congresso e Executivo e entrega tudo para a mão do judiciário, que ele dá conta de tudo. Pelo amor de Deus. Transforma a presidência numa secretaria e o legislativo inteiro em secretários e deixa que os grandes monarcas são o executivo, porque não faz sentido isso. Não faz o menor sentido dentro da democracia. Matéria da Folha de São Paulo. Reunião no STF termina sem definição e Moraes vai decidir sobre a validade do decreto do IOF. Vai para o lado do Lula, é lógico. A reunião entre o governo Lula e o Congresso para buscar uma conciliação sobre o decreto presidencial que aumenta alíquotas do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, terminou sem definição ontem, na terça-feira. O que deixou o ministro Alexandre de Moraes frustrado. Afinal, ele queria que eles decidissem ali. O fato
é que alguns congressistas disseram que o Alexandre de Moraes puxou sardinha para o Lula e o Congresso não gostou, por isso que não teve acordo nenhum. Meu amigo, você acha que a República das Bananas é para fracos, né? É brincadeira, não é não. E por falar em não ser brincadeira, vamos falar de prisão de Bolsonaro pedida pelo Paulo Gonet. Você está sabendo que o Paulo Gonet já deu o parecer final, e no parecer final ele pede a condenação e prisão do Bolsonaro, que pode pegar mais de 43 anos de cadeia, chilindró. Meu amigo, vê o sol nascer quadrado. Roubou mensalão, petrolão? Não! Um golpe de Estado com uma minuta que foi baseada num estado de sítio da Constituição, mas é pior do que o petrolão? Do mensalão? É claro. 43 anos? Sim. Tá bom. Então, vocês acham que isso é democracia? Ouçam a opinião da Marina Helena. Não vou ofendê-la de novo. Marina Helena, escuta. Chamou bastante atenção. Ontem o Gonet entregou esse pedido já de condenação de Bolsonaro, quase meia-noite, né? São mais de 500 páginas ali do relatório. Alguns pontos me chamaram a atenção. Um deles, quando fala da questão das urnas eletrônicas, que ele diz o seguinte: olha, não dá para comparar, por exemplo, porque o Bolsonaro citou ali o Flávio Dino, dizendo, olha, o Flávio Dino também questionou as urnas eletrônicas. Por que no meu caso isso seria golpe de Estado e no caso dele não? E aí o Gonet diz ali, não, mas ele não tinha a intenção de dar um golpe diferente de Bolsonaro. Ou seja, um verdadeiro absurdo. Outra coisa que me chamou a atenção é que ficou muito claro pelos depoimentos que Bolsonaro não tinha nenhum vínculo com as pessoas que estavam na frente dos quartéis. Isso ficou muito claro de diversas formas ali. Não se conseguiu provar nenhum vínculo entre essas pessoas que estão nesse grupo de liderança do golpe e quem acabou indo ali e fez a invasão dos três poderes. E aí ele alega que ele não desmobilizou. Então não ter desmobilizado é vínculo. Olha, tipo assim, a que ponto que nós chegamos. Tem uns trechos, quando eu olho ali na denúncia, que mostram ali claramente a intenção. E um deles também me chama a atenção, que é, ele foi na mesma linha do Ramagem de ter um tom muito grave em relação às instituições e principalmente ao STF. No fundo, gente, isso tudo se trata disso. A gente sabe muito bem. A gente sabe que, aliás, desde o inquérito do fim do mundo de Alexandre de Moraes, tudo isso tá tudo ali para salvar a pele do STF. Então agora, questionar o STF, isso fica claro também nessas 500 páginas ali do CONE, que isso eles veem como um crime. Não se pode questionar instituições como imagina o STF. No fundo, a gente sabe muito bem que os questionamentos feitos ao que está acontecendo no STF, no fundo, é para salvar a instituição. Que, no fundo, o que a gente está vendo é que tudo que Alexandre de Moraes está fazendo e que os outros, de alguma maneira, estão aceitando, está acabando com a imagem do STF. Me chamou bastante. Vamos lá. Teve um ponto aqui da fala da Marina Helena que me chamou muito a atenção. Ela disse, que o Paulo Gonet entendeu que o Bolsonaro, é o mandante porque ele não desmobilizou o acampamento. Eu vou concordar com o Paulo Gonet a partir de agora. Então, se a pessoa não desmobilizou o acampamento, ele é o grande responsável pelo acampamento. Correto? Essa é a linha de raciocínio. Quem que era o presidente? Era o Bolsonaro no dia 8 de janeiro? Porque se teve uma pergunta que o Anderson Torres falou durante o depoimento foi: ô Moraes, mas por que o presidente Lula não desmobilizou o acampamento? Eu briguei com os secretários do Lula, com a BEM do Lula, para que eles desmobilizassem um acampamento e eles não quiseram. Ora, se assim sendo, tendo em vista que o Bolsonaro já não tinha poder nenhum, porque o governo de transição começou logo em outubro ainda, começo de novembro, na verdade, e quem estava no poder era o Lula desde o dia 1º, no dia 2 o Lula poderia ter desmobilizado o acampamento e não o fez. Então, eu acho que o Lula é um bolsonarista malvadão e poderia ser um dos mentores do golpe. Quem sabe o Lula até participou desse golpe junto com o Bolsonaro e deveria estar no inquérito também do golpe Tabajara. Vocês entendem, das falhas desse processo? Levar em consideração e usar como argumento que o Bolsonaro não desmobilizou. Aí, é como diz no Goiás, é pra acabar, É tenso. Vamos lá, mas não para por aí não. Ainda sobre esse caso, da decisão
do Paulo Gonet, olha o que o Mário Sabino, e o cara nem gosta do Bolsonaro. Não gosta do Lula, não gosta do Bolsonaro. Mas olha o que ele falou. Pois é, Bolsonaro pode morrer preso, morrer na cadeia. A cana para Jair Bolsonaro pode chegar a, então, 43 anos se ele for condenado às penas máximas previstas para os crimes denunciados pela PGR. Como tem 70 anos, mesmo com todas as reduções de pena que vem a ter direito, Jair Bolsonaro pode morrer preso, ou no xadrez, ou em prisão domiciliar. É duvidoso que ele tenha saúde para permanecer por muito tempo em uma cela de qualquer tipo. A pena imposta pela facada ao seu sistema digestivo está se mostrando implacável. A pena imposta pela facada, podemos dizer que é uma pena imposta por opositores políticos a ele. Ele já cumpre uma prisão perpétua por causa da facada. Agora, eles só querem acelerar a pena de prisão perpétua para uma pena de morte. Parabéns para o Mário Sabino pela matéria. E aí tem mais um detalhe. Detalhe pequeno, coisa pequena, tá? Coisa à toa. Já ouviu falar da CIA, né? Do grupo de inteligência norte-americano? Será que a CIA estava monitorando Paulo Gonet? Essa matéria da área militar me deixou com a pulga atrás das orelhas, né? Me deixou assim, pensando, será que a CIA já sabia? A CIA já sabia de pedido de condenação da PGR contra Jair Bolsonaro? Eis a questão, é uma dúvida. 43 anos de prisão? Como assim? Olha, há uma grande possibilidade de que a CIA, né, já sabia da condenação da PGR contra o Bolsonaro. Há 43 anos de prisão. A apresentação das alegações finais que o Paulo Gonet apresentou, né, o PGR lá no STF, com um pedido de condenação do ex-presidente Bolsonaro e também outros 7 investigados por crime ligado à tentativa do golpe Tabajara, gerou reações parlamentares nessa terça-feira. Um monte de deputado foi lá e fez vídeo, postagem. Agora, uma coisa interessante. A PGR pediu a condenação do Bolsonaro porque ele liderava a organização criminosa. E aí, ele teria articulado medidas contra a ordem democrática. Isso aí, vocês já viram o vídeo da Marina Helena agora, altamente questionável, né? E aí ele pede 43 anos de prisão, e os crimes que ele imputa contra o Bolsonaro é tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O que é isso? Né? Mas tá bom. Organização criminosa armada. Bolsonaro pegou em armas algum momento? Não, né? Dano qualificado. Pois é, o Bolsonaro foi lá fazer quebradeira, o dano qualificado aconteceu. Esse crime todo mundo tinha que responder. Esse aí, todo mundo que estava lá, né? E que foi filmado, que foi... tem provas de que ele estava quebrando coisa. Esse tem que responder. Agora, quem não estava quebrando, né? E a individualização da conduta e da pena? Aí não. Deterioração do patrimônio quebrado, tombado. Sim. Cadê o cara do relógio? Cadê a Priscila, rainha do deserto lá? Cadê? Né? Agora, um ponto chamou atenção pra caramba. Antes da publicação do pedido feito pela PGR, pelo Paulo Gonet, né? O gabinete do subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos publicou uma citação que chamou muito a atenção. Abre aspas aí para a gente entender. O presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas à Suprema Corte de Moraes e ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio americano. Tais ataques são uma vergonha e estão muito abaixo da dignidade das tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras. Estaremos observando atentamente. Ou seja, monitorando. Através de quem? Quem que é a agência de inteligência americana? A CIA. A CIA. Né? É o Departamento de Inteligência Americano, é a CIA. Então, como ele estará monitorando tudo? E aí, outra pergunta. O PGR não tinha dado seu parecer. E se ele faz um pedido de absolvição do Bolsonaro? Não ia ficar com cara de tacho o secretário aqui, né, de assuntos diplomáticos norte-americano?
Se ele fez essa publicação, imagina, ele vai lá e fala, vocês estão atacando o Bolsonaro! E o PGR fala, não, eu quero a absolvição do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro não fez nada. Ué, não ia ficar com cara de tacho? Resultado. Há uma grande possibilidade de que ele sabia literalmente do que estava, né, sendo, proferido ali na decisão da PGR. Como? Não sei. É a matéria da área militar que está dizendo isso. Tá? Vamos falar das tarifas do Trump agora. Isso aqui é de deixar o Haddad com água na boca, escorrendo assim, ó, morrendo de desejo, com perdão da palavra, de tesão, né? No seu dinheirinho, nos seus impostos. Dá uma olhada nisso aqui. A diferença é que o Trump está fazendo exatamente igual o Haddad, só que no país dos outros, né? Ou seja, ele foi eleito para defender quem? O país dos outros ou os americanos? Os americanos. Então ele está protegendo quem? Os americanos. E o Haddad? O Haddad não foi eleito, mas o Lula foi eleito para proteger quem? O brasileiro. E o que ele está fazendo com o brasileiro? Ferra mais do que o Trump, tá? Se você, vem cá, se você pegar a maioria dos produtos brasileiros, zero imposto, e aí você olha a tarifa que o Trump está aplicando, e você olha, né, também, a tarifa, né, que a tarifa que o Trump está aplicando e a tarifa que o Lula aplica aqui, os impostos que nós pagamos, a gente ainda paga mais que eles. Mas dá uma olhada aqui, ó. Ele lacra, o Lula. E o Trump, ele lucra. A arrecadação dos Estados Unidos, matéria da Folha de São Paulo. A arrecadação dos Estados Unidos, com tarifas de Trump, bate recorde de 27,2 bilhões em junho, diz Tesouro Nacional. Sobretaxas começam a se tornar fonte significativa de receita, enquanto o governo americano tenta controlar os déficits. O Trump transformou um instrumento de pressão comercial numa maquininha de imprimir dinheiro para o Tesouro americano. Especialistas ainda acham que ele não sabe fazer, né? Não sabe o que está fazendo. Esses especialistas, né? Do Telecurso 2000, vocês lembram? Vocês são da minha época. Vocês lembram da época do Telecurso 2000? Era tenso, né? Hoje é formação online, né? Antigamente, quando o cara ia lá e fazia alguma cagada, virava para ele e falava, esse aí formou no Telecurso 2000. Ou seja, que era formação por correspondência. Pois é. Mas não para por aí não. Dá uma olhada nisso aqui. O Brasil pode ser tarifado, além dos 50% do Trump, pela OTAN, por todos os países da OTAN, em mais 100%. Aí é que lascou de vez para o Brasil. Por compra de petróleo da Rússia, diz secretário-geral da OTAN. O Mark Rutte participou de uma reunião com congressistas dos Estados Unidos sobre um projeto de lei para taxar países que compram derivados do produto. China e Índia também podem ser taxados. Aí vocês vão falar que essa aí também é culpa do Bolsonaro, né? Não, também é culpa do Bolsonaro. Agora o Eduardo Bolsonaro também está dialogando, né, com o líder da OTAN, que está querendo colocar pressão. E olha só o tanto que o Eduardo Bolsonaro é um cara esperto mesmo, hein? Contra a China, contra a Índia e contra o Brasil. Também foi o Eduardo Bolsonaro? Também vão usar esse argumento? Ou podem usar o argumento de que o Lula realmente está fazendo isso? O Lula desmentiu. Desmentiu, disse que não é verdade, mas olha isso aqui. Sob Lula, matéria do Poder 360, ó, fresquinha. Sob Lula, a Rússia virou o maior vendedor de diesel ao Brasil. Ou seja, o Brasil é o maior financiador, né, da Rússia através da compra de diesel. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar em junho de 2025. Especialista diz que o cenário é influenciado pela guerra com a Ucrânia. A Rússia se consolidou como a maior vendedora de diesel para o Brasil durante a maior parte do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí o que vai sobrar para o Lula? Escolha. Ou ela ou eu. Escolhe, né? Ou a Rússia ou os Estados Unidos. E aí, quem aposta que o Lula vai escolher o lado errado dessa história? Eu. Mas vamos lá. Essa história da tarifa não tá pegando pesado só pro lado do Lula, né? Que o Lula tá aproveitando. É o que o Lula queria, é o presentão que o Trump deu pro Lula. Mas não é só isso. Dentro da direita também tá gerando tensão. Olha só,
o Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas andaram trocando umas farpas aí. E aí, tem uma linha aí de raciocínio que isso não é legal, que não deveria ser nesse caminho. Matéria do Igor Gadelha. O PL aciona Flávio Bolsonaro para acalmar Eduardo na briga com o Tarcísio de Freitas. Ou seja, as lideranças do PL tiveram que chamar o Flávio Bolsonaro, que tem um bom diálogo com o Tarcísio, tem um bom diálogo com o irmão, e falar o seguinte: peraí, nós precisamos fazer o seguinte, vamos parar com essa briga aí. Pois é, se precisou acionar o... Errei aqui. Pois é, se precisou acionar o Flávio Bolsonaro, é porque tem uma rixa, sim, e tem uma contendazinha. Cara, tem uma turma que não tá com muita paciência com o Tarcísio, não. Né? Uma ala mais defensora do próprio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro. E olha que louco, o Bolsonaro tá fazendo de tudo para não entrar em atrito com o Tarcísio. Já o Eduardo Bolsonaro está abertamente entrando em atrito com o Tarcísio. E o bolsonarista, que é defensor do Bolsonaro, está defendendo o filho do Bolsonaro agora. Olha que doideira, velho. Tá defendendo o Eduardo Bolsonaro e está dizendo o seguinte: o Eduardo Bolsonaro fez muito mais do que o Tarcísio. Quem é o Tarcísio agora para chegar agora e querer pagar de salvador da pátria? Olha só. Jurista vê chance de impeachment de Tarcísio por negociar com os Estados Unidos em nome do Brasil. Cara, entre nós, né? Esse discurso é um discursinho assim muito... né? Assim, eles veem possibilidade de impeachment de tudo, mas do Lula nunca tem, né? E aí veio mais um, né? Alfredo Otier, presidente da Academia Paulista de Direito, afirmou que o governador de São Paulo pode sofrer impeachment porque o Tarcísio, né, teria cometido crime de responsabilidade ao negociar tarifas comerciais com os Estados Unidos em nome do Brasil. Não, ele não está negociando. Ué, é isso. Então, o cara querer articular pela economia do país, ele tem que levar impeachment. Agora, se um cara começa a atacar os aliados políticos, o que está na lei de responsabilidade contra o presidente da República, ninguém fala em impeachment. Mas é o seguinte, aconteceu que há uma ala que está incomodada, né, com esse confronto direto com o Tarcísio e com as críticas, inclusive que influenciadores digitais fazem a Tarcísio. Eu vou te falar, eu sempre disse para vocês que eu era tarcisista, sempre fui fã do Tarcísio. Mas ultimamente o Tarcísio vem se mostrando uma figura ali bem ensaboada, vamos dizer assim. Von Serran, que é um cara que eu respeito mais, escreveu o seguinte: ontem, em entrevista ao Poder 360, o Bolsonaro disse que o Eduardo foi imaturo com o Tarcísio. Ou seja, o Bolsonaro pendeu para o lado do Tarcísio. Eu não tinha visto com esse olhar. Mas aí depois eu fui procurar esse trecho que o Von Serran falou. E sim, o Bolsonaro disse que o Eduardo foi imaturo com o Tarcísio. E que ligou para ambos se acertarem. Lembrou a jornalista que o governador era seu irmão e que ele estava certo ao falar com o secretário da Embaixada Americana em favor de São Paulo. Durante anos, tenho defendido Tarcísio de ataques rasteiros, inclusive de influenciadores da própria direita. Hoje o recado é para eles: parem de sabotar as articulações por projeção pessoal. O Brasil é maior que o seu like e quem não ajuda faz bem em não atrapalhar. Eu não sei se serviu para mim também, porque eu tô criticando o Tarcísio ultimamente, tá? Mas assim, minha crítica é justa. Vou deixar muito claro para vocês. Até porque, né, a minha visão é que eu vejo o aliado do Bolsonaro, ou seja, o aliado não, o seguidor do Bolsonaro, muito mais identificado com o posicionamento do Eduardo Bolsonaro do que com o posicionamento do Tarcísio. Isso aí, não adianta dizer que eu estou inventando a roda. Não, é real. Você que está me acompanhando, Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, você está do lado de quem? Deixa no comentário que eu quero saber. Vamos fazer essa enquete aqui, só para a gente entender. E aí ele escreveu, para quem estava com medo do tal tiro no pé de Trump, já existe anúncio que não haverá retaliação e que Alckmin vai tentar negociar antes do prazo acabar. Ou seja, já estão metendo o rabo entre as pernas. Tenham mais coragem, cobrem o lado certo e deixem de ser imediatistas. Julho não acabou e teremos mais novidades até o fim do mês. Eu já fui muito claro. Acho que o Trump
deveria ter aplicado a lei Magnitsky. Não acho que o Trump deveria ter vindo com essa de tarifa, usando argumentos políticos, tá? Já que veio, tem que ir até o final. Não acho que o Bolsonaro tem que intermediar nada, que o Bolsonaro vai estar dando uma grande de uma vacilada se ele ir lá pro Trump e falar: ô Trump, chega Trump, não faz mais não. Para, eu vou sair como salvador da pátria. O Trump vai dar uma banana pro Bolsonaro se o Bolsonaro fizer isso, sinceramente. Então, começou, agora vai. Agora senta e chora. Deixa acontecer, tá? Começou, veio a tarifa, Bolsonaro não tem que se meter nisso. Quem é o presidente é o Lula, deixa o Lula resolver. Ah, mas o Lula vai capitanear isso. E se o brasileiro, realmente, se o brasileiro votar no Lula, o brasileiro merece o presidente que tem. Sinceramente, tá? Vamos ser sinceros, tá bom? Pessoal, passei do ponto, é porque o papo tá bom, né? Desculpa aí, né, ter passado do ponto. A gente ia falar sobre outros pontos aqui, né? Dessa questão da tarifa aí, né? Tem até esquerdista pedindo extradição e prisão do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, mas vai ter que ficar para o próximo editorial, tá bom? Desculpa, esse aqui eu já até passei um pouquinho, tá bom? Obrigado, fica com Deus e eu vejo vocês no nosso jantar, né, com política. A gente bate mais um papinho, fechou? Grande abraço e até a próxima.